lugares. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Assentados como estamos, vamos ler a palavra do Senhor, livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Vamos ler apenas um versículo que servirá de base para a nossa meditação nessa noite. Atos 3, 6. Glória a Deus. Estou ouvindo ainda algumas folhas, então vamos fazer um compasso de tempo. Atos 3, 6. É o quinto livro do Novo Testamento, né? Glória a Deus. Leamos então a palavra do Senhor. Eu vou usar a versão projetada aqui para uniformizarmos nossa leitura. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém. Pai, essa é a tua palavra. Ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Corrija-nos, edifica-nos, transforma-nos, faça-se em nós segundo o teu querer, no poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Esse texto que lemos e a palavra que quero hoje compartilhar com os amados é fruto de algumas observações. Nós começamos agora, a coisa de um mês para cá, uma campanha de ministrações nas quintas-feiras à noite sobre vida espiritual. E eu costumo fazer parte dos cultos na quinta-feira e tenho sido desafiado por Deus a rever algumas coisas quanto à minha caminhada com o Senhor até a estes dias. E recentemente, em conversa com o pastor Elisiel, outras coisas mais foram aflorando ao meu coração, aquecendo o meu coração e perturbando a minha consciência a respeito da vida espiritual. E nessa noite eu quero usar os irmãos e esse altar para partilhar das coisas que Deus tem feito comigo e no meu modo de viver e entender essa vida espiritual com Deus nestes dias. O livro que nós lemos, o livro de Atos, como diz o nome, Atos, ações, ele relata de forma resumida, porque não foram apenas estes os eventos, mas relata de forma resumida os eventos que o Espírito de Deus creu mais importante a respeito da sua ação no mundo por intermédio dos discípulos depois da ascensão de Jesus. A Bíblia fala que Lucas, o escritor desse livro, ele escreve primeiro o Evangelho de Lucas. E ele diz para Teófilo que ele empenhou esforço em apurar, em buscar as fontes mais seguras para poder instruí-lo a respeito do que Jesus começou a fazer e a ensinar. E o livro de Atos dos Apóstolos é a continuação desse ensino, desse discipulado de Lucas para Teófilo. E nesse texto, ou nessa carta, nesse livro, Lucas vai expor para Teófilo as ações do Espírito de Deus por intermédio dos discípulos de Jesus. E o interessante é que tanto no final do Evangelho de Lucas e no começo do livro de Atos dos Apóstolos, há uma expressão ou uma ideia que é repetida. No final, Lucas diz que Jesus diz aos seus discípulos que eu vou enviar sobre vós a promessa do Pai, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos, ao começar,
ele diz: como comecei, ó excelentíssimo Teófilo, a relatar para ti tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E ele diz, ele repete a ideia da ordem de Jesus, para os discípulos não se ausentarem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Por quê que eles deveriam permanecer em Jerusalém? E só depois da descida do Espírito Santo eles então poderiam cumprir a missão de Jesus que foi compartilhada a eles, que é anunciar o reino de Deus, as boas novas do Evangelho. Porque para fazer a obra do Senhor, eu preciso indiscutivelmente do poder do Espírito Santo sobre a minha vida. Para exercer a missão que Deus nos confiou. Os discípulos, eles não podiam sair de Jerusalém e andar no nome de Jesus sem receberem essa capacitação do Espírito. E isso não era algo novo. Na verdade, quando olhamos para Jesus, ele mesmo só começa seu ministério com 30 anos de idade, depois do evento no Jordão, ao ser batizado por seu primo João o Batista, e ao sair, a Bíblia fala, ao emergir da água, todos que aí estavam presentes viram o Espírito Santo descer sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba, e ouviram a voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E depois Jesus foi enviado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e quem o enviou é o Espírito Santo. Então Jesus, como homem, ele opera, ele cumpre seu ministério no poder e na força do Espírito Santo de Deus. Se quisermos voltar um pouco mais e vamos olhar no Antigo Testamento, e todos os grandes homens de Deus que o Senhor levanta, juízes e profetas no meio do povo hebreu, israelita ou judeu, todos esses recebem do Senhor uma capacitação especial para operarem e falarem e agirem no seu nome. Então Jesus, quando manda aos discípulos não se ausentarem de Jerusalém, mas esperarem a descida do Espírito Santo, o cumprimento da promessa que dele ouviram, era porque eles precisavam indissociavelmente dessa capacitação do Espírito para cumprir com sua missão. E aqui nós temos no livro de Atos 2 dos 12 discípulos de Jesus, que às 15 horas da tarde decidem subir ao templo, como era costume, para orar, para buscar ao Senhor. E a palavra fala que ao subirem ao templo, entrando pela porta chamada Formosa, eles dão de cara com um homem paralítico ou coxo, que costumeiramente era colocado à porta do templo para pedir esmolas. Porque se há um lugar aonde de alguma forma podemos esperar certa benevolência dos homens, é perto dos lugares que se chamam casa de Deus, porque associamos a estes homens com esse Deus amoroso, gracioso, bondoso. Então aquele homem era colocado à porta do templo para mendigar, e segundo entendemos pela leitura, aquela não foi a primeira, nem a quinta, nem a 10ª vez. Ele era um homem que padecia dessa enfermidade e era costume colocarem-no à porta. Até aquele dia que Pedro e João vão ao templo orar, o normal que acontecia era, se alguém se compadecesse dele, dar-lhe alguma esmola, algum dinheiro, alguma oferta. E ele voltava para a sua casa na mesma condição. Ele voltava para a sua casa com a mesma enfermidade, até ao dia que, pela graça de Deus, Pedro e João iam subindo ao templo para orar. Mas Pedro e João não eram apenas judeus ordinários ou comuns. Eles eram judeus que eram discípulos de Jesus Cristo.
E esse Jesus, a palavra fala que certa feita ele entra na cidade de Nazaré e vai a uma sinagoga, na cidade onde ele cresceu. E na sinagoga chamam-lhe para ler o livro. E ele vai ler, e é o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 61. E ele lê aquele texto e diz assim: hoje se cumpriu esta profecia. E a palavra era: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para pregar, para evangelizar, para abrir os olhos aos cegos, para dar liberdade aos cativos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele lê isso, ele diz: se cumpriu hoje esta profecia. E Mateus registra pelo menos 2 vezes no seu evangelho que o modo como Jesus cumpria seu ministério, ele estava assentado em 3 características, ou 3 vertentes, se quisermos. Ele pregava o evangelho, ele ensinava as verdades a respeito do reino e ele curava os enfermos. Então a palavra pregar aqui aponta para o anunciar, é a proclamação, ou se quisermos o apelo. Ele dizia: olha, é chegado o reino de Deus a vós. Nas praias, nas praças, nas ruas, no templo, onde quer que ele estivesse e encontrasse multidões ou pessoas, ele dizia: é chegado o reino de Deus. Isso é pregar, é anunciar. E aí ele diz que não só pregava, mas ensinava. Ensinar aqui, a ideia é de trabalhar o aspecto da doutrina ou da edificação. A pregação é o apelo, mas o ensino é a edificação. Por isso que as nossas pregações na nossa igreja, elas tendem a ter esse caráter de ensino, porque é para isso que objetiva nos reunirmos aqui, para sermos edificados, fortalecidos, preparados, renovados pelo Senhor, para que na segunda, na terça, quarta, quinta e sexta, das 6 da manhã às 6 da tarde, quando estivermos lá fora, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos vizinhos, nossos familiares, com todos aqueles que não conhecem ao Senhor, podermos ser instrumento de bênção para estas pessoas. Então, Jesus, ele pregava e ensinava, e boa parte do ensino dele concentrou-se nos seus discípulos. Mas a Bíblia diz também que ele curava. E aqui está um aspecto onde eu quero concentrar nossa atenção nessa noite. Porque eu não sei os irmãos, mas a mim, minha experiência pessoal, me permitam aqui falar de mim. Eu passei na academia para estudar teologia. Eu sempre gostei muito de ler e aprender. Meu pai me incentivou a isso. Mas parece-me que na caminhada eu aprendi e entendi que eu preciso anunciar a Cristo, que eu preciso convocar as pessoas para mudarem de posição e olharem para Jesus. Eu também aprendi que eu preciso instruir ou discipular as nações, como disse Jesus. Mas quando olhamos para o ministério de Jesus, precisamos ser sinceros. E eu esses dias estou parando e olhando para a vida de Jesus, para o exercício ministerial de Jesus, e olhando para mim, e há uma diferença preocupante. Porque no terceiro aspecto que ele disse, curem as nações, eu parece que não estou muito preocupado com isso. Pode ser que aqui tenha alguns irmãos no nosso meio que ainda estejam preocupados e de fato desejosos em viver e ver a mão de Deus operar coisas extraordinárias, coisas poderosas no nosso meio e na nossa vida neste mundo. Mas se nós não nos vacinarmos, porque além da modernidade, que era a época da razão, da racionalidade, na pós-modernidade em que se questiona tudo, em que nada é um fato ou um valor concreto, tudo depende, é relativo, as ideias ou a realidade continua no campo das ideias.
Só que Deus, Ele não apenas quer nos chamar para mudarmos de posição. Ele não apenas quer nos ensinar a verdade que Ele tem a nosso respeito. Ele tem para os seus discípulos disponível poder e autoridade para vencermos e desfazermos as obras do maligno. Mas, repito, olhando para mim, parece-me que faltam algumas coisas em mim. Então, eu preciso entender que se eu sou discípulo de Jesus, minha prática ministerial não vai vir de outro que não Jesus Cristo. Se eu me digo discípulo ou discípula de Jesus, eu preciso ter Ele como meu modelo, como meu exemplo. Porque o papel do discípulo não está em superar seu mestre, não. O papel do discípulo está em apenas imitar seu mestre. Imitar seu mestre. No conceito ou no contexto judaico, o discípulo não é aquele que supera, que suplanta o mestre. O discípulo é aquele que se aproxima o máximo possível do seu mestre. A tal ponto de, se o mestre não estiver presente e o discípulo estiver, a presença do mestre será percebida pela presença do seu discípulo. E o que Jesus faz é chamar 12 homens que não tinham um currículo brilhante, que não tinham uma história tão bela ou cativante, para torná-los discípulos. E vale a pena lembrar que naquele tempo, no tempo de Jesus, os mestres, ao escolherem seus discípulos, eles escolhiam os melhores. Porque, como falei, o papel do discípulo é representar seu mestre. Então eu vou escolher aquele que tem as melhores capacidades ou aptidões iniciais, porque ao emancipá-lo ou ao credenciá-lo como meu discípulo, quando ele for para qualquer lugar, o meu nome, o meu esforço, o meu título, a minha filosofia, os meus conceitos não vão ficar em mãos alheias, não vão cair no descrédito ou serem desconsideradas. Então eu não vou escolher um fraquinho, eu vou escolher um rapaz que já tem alguma capacidade ou aparenta ter alguma capacidade além do ordinário, do normal. Mas até que vem Jesus, o mestre dos mestres, a própria sabedoria em pessoa, o Deus que vê tudo, Ele não vê apenas o ontem ou o amanhã. Eu gosto de uma frase atribuída a John Wesley. Ele diz que o tempo para Deus é um eterno já. Não há ontem ou amanhã, Ele está vendo tudo, porque Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Pai da eternidade, Ele é aquele que conhece todas as coisas, porque Ele mesmo as criou. Então, até que vem Jesus, provavelmente Pedro, João e Tiago, eles passaram por alguma escola ou por algum teste de algum mestre de sua época, e eles foram reprovados. Mas vem Jesus, o Senhor dos Senhores, aquele que é a palavra, o verbo vivo que desceu do céu. Ele vai na praia, encontra Pedro e seus amigos lavando as redes e diz a eles: vem, sigam-me, que eu farei de vocês pescadores de homens. Mas aqui está um detalhe, que pescar homens é muito mais difícil do que pescar peixes. Para ir à pesca, eu nunca fui à pesca. Minto, já fui uma vez. Achei chato demais. Tem que ter muita paciência, eu não consegui, então desisti. Nunca mais fui. Mas para pescar, que seja uma tilápia sequer, não importa o peixe. Você precisa ser paciente, usar a isca certa, ir no lugar certo do rio ou do riacho, alguma coisa assim. Tem todo um procedimento. Mas para pescar um homem, sou o Espírito de Deus para fazer isso.
Porque o homem com suas máquinas de engenharia, ele derruba muralhas, derruba montanhas, muda os cursos dos rios, trava o mar, amplia o mar, ele cria casas embaixo do mar e faz uma série de coisas. Mas mudar o homem, marcado e manchado pelo pecado, só Deus, no poder do Espírito Santo, podem fazer isso. E a palavra fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito de Deus que nos capacita a sermos pescadores de homens. Agora, nesse ato de pescar esses homens, eu preciso, no nome de Jesus, entender que, em primeiro lugar, Deus disse, Jesus falou aos seus discípulos: eis aí vos dou poder e autoridade. Então eu não posso abrir mão dessa disponibilidade que o Espírito de Deus nos dá para cumprirmos a missão. Porque vamos nos envolver com boas obras, vamos criar casas de abrigos, vamos recolher donativos, vamos recolher mantas para o frio, vamos servir café ou chocolate quente para os que vivem na rua, vamos fazer ação social, mutirão, vamos limpar a rua, vamos fazer muitas coisas boas. Mas, assim como aquele homem coxo que ficava no templo, pode ser que aquelas pessoas a quem vamos acudir com coisas ou com ações de amor, vão voltar para as suas casas, ainda coxeando, ainda dependendo de outros. Mas no poder do Espírito Santo de Deus, ainda que eu for com minhas mãos vazias e não tiver nenhuma bala para dar para um menino ou um morador de rua, mas a palavra de Deus vai levantar esse homem. Então eu preciso, no nome de Jesus, considerar o lugar do Espírito Santo, o poder do Espírito de Deus para a evangelização dos povos. E aqui Pedro fala para esse paralítico, a Bíblia diz, o paralítico olha para ele dizendo assim: dá uma esmola para mim. E Pedro diz para ele: olhe para nós. E olhando ele para Pedro e João, Pedro diz: olha, eu não tenho ouro, nem tenho prata para te dar, mas o que tenho, isso eu te dou. No nome de Jesus, levanta e anda. Conta uma história que São Francisco de Assis, ele foi chamado pelo Papa de sua época para visitá-lo. O Papa queria conhecer Francisco de Assis, porque via de um monge, de um sacerdote, que fazia muitas obras em favor dos pobres e desvalidos daquelas cidades. E aí Francisco de Assis foi ter com o Papa. E ao chegar lá no Vaticano, entrou na sala do Papa, e uma sala de fato muito suntuosa, muito bela, muito limpa. Uma sala que tinha todo o glamour que o dinheiro podia comprar naquela época. E Francisco de Assis estava com suas roupas, o seu hábito todo surrado, talvez com sandália nos pés ou descalço, como ele costumava fazer. E ele, ao entrar naquela sala, ele se sente constrangido. E ele vai caminhar em direção ao Papa. O Papa o vê, pergunta: quem é este? É Francisco de Assis. Ô irmão Francisco. Ele levanta da sua cadeira, do seu trono, e vai em direção a Francisco de Assis. E diz para ele: ô irmão Francisco, desculpa, receber-te aqui. Francisco de Assis fala primeiro para o Papa: Sua Santidade, me perdoa por vir em tua presença nestas vestes, porque, como pode ver, eu estou maltrapilho aqui, mas é que não tive tempo de me trocar e para vir adequadamente à sua presença. O Papa diz para ele: não se preocupe não, irmão. Eu é que peço desculpa, porque, como vê onde estamos, já não posso mais dizer como Pedro: não tenho prata nem ouro. Francisco de Assis ouviu o que o Papa falou, ele baixou a cabeça, fez silêncio por alguns segundos e depois falou uma frase. Ele disse assim: verdade, Sua Santidade, mas também o Senhor não pode mais dizer levanta e anda, porque naquele contexto o ter comprometeu o ser.
E a unção de Deus é que naquele dia esteve disponível para que Pedro, no nome de Jesus, criasse um alvoroço naquele templo. O que temos nesse texto de Atos são duas realidades que colidem. São, de um lado, temos judeus que conhecem a Jesus, que recebem a capacitação do Espírito do Senhor, que não têm disponível para eles todo o treinamento teológico que os fariseus, os saduceus e outros grupos religiosos da época tinham. Eles são chamados nesse desenrolar da história de indoutos, isso é, homens de poucas letras. Do outro lado, temos um homem coxo que tem uma necessidade e por conta dessa necessidade ele vive várias situações. Não apenas ele tem essa enfermidade que o incapacita, mas ele por conta da enfermidade sofre de uma estigmatização religiosa e social. Porque algumas enfermidades eram associadas com maldições da parte de Deus. E a dele era uma desses casos. E aí esse homem que está excluído da glória de Deus, e aqui a glória é o acesso ao templo, se quisermos, ele está lá com sua necessidade. E vários passam sobre a vida dele. E a situação dele não muda muito. Até que vêm dois homens cheios do poder do Espírito de Deus. Queridos irmãos, se eu não me enganei, a placa lá fora diz Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. Eu sou pentecostal. Em Angola eu nasci na Assembleia de Deus. Eu costumo falar, meu cordão umbilical está enterrado lá na igreja da Assembleia de Deus em Angola. Então eu sou pentecostal. E como pentecostais nós cremos que não é apenas o discurso que muda, não é a explicação coerente da verdade, mas é a unção do Senhor que até mesmo em palavras simples convence o homem. E eu não posso abrir mão disso. Eu preciso, aleluia, buscar no Senhor seu poder, porque como falei, Jesus diz aos discípulos, não saiam de Jerusalém. Não, mas a obra é importante, precisamos anunciar. Não saia de Jerusalém. Mas tem muita gente sofrendo, muita gente padecendo. Não saia de Jerusalém até que do alto recebais poder. E eu preciso desse poder do Espírito. Por quê? Em primeiro lugar, porque há situações com as quais lidamos que não são de caráter ordinário. Não é apenas uma questão de incompetência econômica que vai gerar uma crise financeira em casa, no bairro, na cidade ou num país. Há situações que não é apenas uma questão de epidemia por conta de mosquitos ou baratas que causam enfermidades que dizimam centenas e centenas de vidas. Há situações que não é apenas um problema de erro na escolha do parceiro, mas que causam o divórcio ou a separação de pessoas casadas há mais de 30 anos. Eu preciso entender que os problemas na nossa vida, eles têm pelo menos 3 fontes. Há problemas que são, na verdade, instrumentos de Deus para nosso aperfeiçoamento. O Senhor permite certas dores em nossa vida, porque Ele quer nos corrigir e nos melhorar em certas áreas da nossa vida. Há situações que passamos porque nós mesmos as provocamos, mas há situações que enfrentamos que é a ação clara do diabo. Mas acontece que se eu não estou revestido do poder de Deus, eu nem vou perceber que há uma ação maligna por trás disso. Eu vou achar, não, é um problema apenas emocional, é um problema financeiro, é um problema de salubridade pública. Eu vou dar outros nomes e não vou sequer diagnosticar de fato a origem do problema. Paulo diz que as coisas espirituais discernem-se espiritualmente. Mas como eu vou discernir que isso é espiritual se eu não estou debaixo da direção e da unção do Espírito? Então
entendi 3 coisas para mim. 3 coisas, e eu termino. Primeiro lugar, que eu preciso voltar a ter desejo pelo poder do Espírito Santo. Eu preciso voltar a desejar a glória de Deus. Porque se eu não tenho desejo, eu fico na consciência. A palavra de Deus vem, ilumina a minha mente, faz sentido na minha mente, mas meu coração está distante e esfriado. Mas quando eu desejo, quando eu sei e entendo que não posso mais passar esse mês sem receber uma visitação poderosa de Deus, aleluia, algumas coisas começam a mudar na minha vida. Tal como quando em casa eu tenho desejo, por exemplo, de um pudim, e eu sei fazer pudim, vou ficar, um pudim, caía bem um pudim essa hora, com esse frio, com uma caldazinha em cima, pudim. Se eu sei fazer o pudim, conheço, mas não tenho desejo, não vou fazer pudim, não vou, porque eu não quero. Mas se eu tenho conhecimento, e associo ou junto a esse conhecimento o desejo, vou falar, eu quero pudim, vou fazer pudim. Jesus fala assim, buscai as coisas que são de cima. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O homem natural não tem desejo pelas coisas de Deus, mas o homem espiritual quer e deseja as coisas de Deus. Porque a manifestação do poder de Deus, pastor Euclides, ela vai convencer aquele descrente que, na pior das hipóteses, existe algo além da matéria. Mas quando ele se aproximar para entender, ele vai descobrir que não é algo, é alguém. E esse alguém é Jesus de Nazaré. Porque é isso que o sinal faz. Os milagres, o poder de Deus, ele está disponível como um farol que ilumina nesse mundo de descrentes para dizer, existe um Deus, e ele vai manifestar seu poder, curando o câncer, curando o cancro, curando o quisto, removendo as enfermidades, libertando o cativo, ele quebrando os vícios. Existe um Deus. Mas eu preciso me encher do desejo. Porque na verdade esse desejo não é meu, é de Deus. É Deus o maior interessado no nosso bem. Por isso ele veio e morreu por nós. Por isso ele disse, eis aí, vos dou poder e autoridade. Segundo lugar, eu enchi meu coração de desejo. Agora eu preciso buscar, me empenhar. Há uma pergunta que sempre fica na minha mente sobre oração. Uns dizem assim, não precisa mais orar, Deus já conhece tudo. Não precisa orar tanto assim, porque não é pelo muito falar que Deus vai ouvir. Legal mesmo, parabéns para você. Mas me diz agora, Jesus, ele é o Filho de Deus. E a Bíblia relata que em várias ocasiões ele passou a noite dormindo. Não, passou a noite no monte orando ao Pai. Ele é Jesus, aquele que andou sobre as águas, mas como disse, ele fez isso no poder do Espírito. Eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso orar a Deus, orar incessantemente. Eu preciso me encher do desejo que vai me levar para a oração e para a busca ao Senhor. Para que de alguma forma, eu costumo dizer assim, que é como que se Deus fosse reativo, ou estar presente, próximo dele, nos contaminasse. E quanto mais eu me aproximo de Deus na oração e na busca, porque irmãos, há enfermidades que os médicos, os melhores do mundo, não vão curar, mas só a oração vai poder curar o doente. Há caso de divórcio que, se alguém não intervir com oração na unção do Espírito, vai acabar de fato em divórcio. Mas quando eu me aproximo de Deus na oração, parece que eles estão na radioativo.
E o poder dele, não o meu, o poder dele é comunicado a mim. E eu sou como essa torneira. Eu não detenho a água. Eu apenas sou um canal para que a água passe e chegue ao copo. Eu preciso buscar, igreja. Precisamos buscar. Foi falado já aqui que na situação do Brasil precisamos fortalecer os joelhos. Precisamos orar. Como Paulo diz, combater o bom combate. E para combater esse bom combate, eu preciso me encher de Deus. Eu preciso me encher do Espírito Santo. Eu preciso me encher do poder de Deus. Por isso eu vou buscá-lo. Em casa eu vou mudar a minha rotina. Se eu orava 15 minutos, Senhor, obrigado por esse alimento que temos à mesa. É fruto das tuas mãos, amém. Comamos. Não é o corpo do Senhor, né? Eu preciso mudar isso aí. Eu preciso orar com mais vontade. É engraçado isso, né? Como a gente às vezes vai orar para a comida e fala assim, não, oração para comida. Não é para orar para os doentes. E ainda que eu senti de Deus, lembrei naquela hora de um doente, eu não vou orar. Porque oração para comida. Deus é organizado. Ele abriu a ficha da comida. E ele vai abençoar a comida. Depois da comida ele vai fechar aquela ficha. Vai abrir agora a ficha dos doentes. Então, os irmãos percebem? Como nós estamos nos tornando tão bonitinhos, quadradinhos. E o Espírito de Deus parece que está pelas beiradas, como detalhe apenas. Aleluia. Precisamos, no nome de Jesus, buscar. Orar. Mais oração, mais poder. Não tem outra fórmula. Mais oração, mais poder. Você vai orar por um endemoniado. Irmão, pode falar toda a teologia do mundo. O demônio não vai sair. Fala, não, está errado. Segundo o teólogo tal, ele vai falar contigo, está errado. Mas no nome de Jesus, na unção do Espírito de Deus, não há demônio que resista. Por fim, eu preciso ter ousadia. Porque, queridos, o que muitas vezes nos falta é ousadia. O poder já está disponível. Mas nós não ousamos muitas vezes. E algumas vezes nos escondemos atrás do pretexto de que não, Deus não quer fazer. Eu vou orar, Senhor, eis aqui esse doente. O Senhor sabe a hora de curar. Se for hoje, cura. Se for amanhã, também pode curar. Se o Senhor não quer curar, também fica assim. O Senhor é que sabe. Eu não estou negando a soberania de Deus, de forma alguma. Mas o que estou dizendo é que Ele nos deu poder e autoridade. Sabe por que muitas vezes não ministramos agora, receba a cura? Porque não queremos pôr o nome de Deus em xeque. É o nosso nome. E se ele não ficar curado? Eu que falei, receba a cura. E se não acontecer? Vão achar que eu não sou homem de Deus. Que eu não sou uma missionária ungida. Então, por via das dúvidas, aí do teu lugar receba. Meu tempo foi embora. Mas eu quero dizer no nome de Jesus, não espere ser usado para ser ousado. Deus já nos deu o seu poder e sua autoridade. Se levante no nome de Jesus e ouse. Fale a enfermidade. Não choramingue, não negocie. Ai, Jesus. Fique em pé, por favor, vamos orar. Dois minutos apenas. Eu quero que você e eu oremos a Deus. Se você está buscando, desejoso e cheio dessa ousadia do Espírito, ore um pouquinho mais hoje. Se você sabe que já teve casos que chamavam para orar por dor de dente e a doença não foi, você sentiu, ai, faltou fé em mim, ore um pouquinho mais. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Fale com o Senhor aí, abre sua boca e ore a Deus. Deus eterno, Deus poderoso. Teu poder está disponível. O teu poder vem em auxílio do teu povo.
A unção é que despedaça e quebra o jugo. Em nome de Jesus, ative a unção do teu Espírito sobre o teu povo, em nome de Jesus. Meu Deus, tira-nos do conforto, do conformismo, da mesmice. Sacuda a nossa eira e nos levante com poder e autoridade para falar no teu nome, para operar no teu nome e manifestar-te no meio deste mundo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda frieza nós repreendemos, em nome de Jesus. Todo conformismo na nossa vida, na nossa mente, toda cadeia, toda artimanha do diabo que nos impede de querer, de buscar, de desejar ao Senhor, cai por terra hoje em nome de Jesus. E que nós vivamos entendendo que eu preciso pregar, eu preciso ensinar e eu preciso manifestar o poder de Deus no mundo. Assim seja, meu Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus. Permaneçam em pé, por gentileza. Irmãos, nós ouvimos uma mensagem de bastante reflexão. E que nós sejamos permanentemente inconformados com a monotonia cristã. Com essa indiferença, com essa apatia, que Deus nos sacuda de verdade. Porque o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a unção divina, isso sim faz toda a diferença na nossa vida, gente. Na nossa vida, na nossa casa, na nossa vizinhança, no trabalho, na igreja, na cidade, num país, isso sim faz toda a diferença. Então que nós tenhamos essa postura, eu estou inconformado com a minha vida espiritual, quero mais de Deus. Nós somos tão obstinados por tanta coisa, gente, tanta coisa. Por que não sermos mais obstinados por Jesus na nossa vida? Para quem desejar, na saída já tem a gravação da mensagem de hoje. E quem esteve domingo e não comprou, não pegou, na quinta da mesma forma, há mensagens à disposição. Domingo, irmãos, uma mensagem maravilhosa também. Quinta-feira eu não estive aqui na igreja, estive numa congregação nossa, mas também informação que a mensagem foi impactante. Então são mensagens extremamente edificantes. Então na saída está à sua disposição, levar para quem não veio, levar para alguém da sua casa, alguém conhecido, algum irmão. Então fica aí lá no setor multiplicação da palavra, essas mensagens reproduzidas. Aos irmãos, amigos, visitantes, convidados, a todos, o nosso muito obrigado. E tenham todos uma semana muito, muito abençoada. Uma semana abençoadíssima. Uma semana muito promissora. E se algum dia você quiser dar alguma coisinha para o Abenício, aí já está, pudim. O Feliciano era arroz doce, gente. Um dia ele veio lá em casa, ele ficou empanturrado de tanto comer arroz doce. Então, que Deus te abençoe, Benício. A gente vai comer esse pudim qualquer dia, tá? Então, vamos à bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém. Pastor Jó? Ah, tá.